Junho de 2023, Houston, no Texas. Um transeunte encontra um jovem sem sentidos, com sinais de agressões físicas em frente a uma igreja. E algo lhe diz que aquele rapaz precisa de ajuda e liga o 911. Quando a polícia chega ao local, a única identificação que encontra no rapaz é um cartão de crédito em nome de uma mulher. Quando olham com mais atenção para esse rapaz, ficam incrédulos. Aquele era Rudy Farias, o jovem desaparecido misteriosamente há 8 anos. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime. Aqui contamos casos criminais reais, todas as quintas e domingos. Portanto, se gostas de relatos criminais e consistência, este é o teu canal. Deixa aí no início já o teu like e se não és inscrito, inscreve-te e junta-te a esta família. E então, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e desta vez vamos voar até Houston, no Texas. Rodolfo Farias, quarto, ou Rudy, como todos o tratavam, nasceu a 1 de outubro de 1997, no Houston, no Texas, onde vivia com a sua mãe, Janie Santana, e o seu meio-irmão, Charles Edward Uresti, 8 anos mais velho, e que era fruto de um anterior casamento da mãe com Anselmo Uresti, com quem esteve casada há 10 anos. O pai de Rudy, que tinha o mesmo nome que o filho, portanto é Rodolfo Farias III, era um agente da polícia de Houston, que não era muito presente na vida do rapaz, até porque ele tinha uma outra família e tinha mais 5 filhos. Este afastamento era algo que entristecia bastante Rudy, principalmente quando via o seu irmão Charles a regressar a casa depois de passar o dia com o seu pai Anselmo, feliz da vida. Portanto, ele tinha uma boa relação com o pai. Mas o irmão, sendo mais velho, percebia essa mágoa e tentava sempre confortar o Rudy, dizendo-lhe que ele sempre estaria lá para ele e que nunca o abandonaria. Portanto, eles eram, além de irmãos, eram os melhores amigos. Charles era a figura paterna de referência para Rudy. Ele amava o seu irmão para além dos limites e realmente o irmão retribuía sempre esse amor. E foi assim que eles foram crescendo, sempre juntos e sempre muito unidos. Mas em casa nem tudo era muito fácil, porque Janie era uma mulher com um temperamento um pouco instável e até duvidoso. Janie, durante toda a sua vida, já usou vários apelidos por casamento, desde Dias, Rodrigues, Uresti, Farias, Ortega. De todos esses casamentos, pelo menos um foi anulado a pedido do marido, que descobriu que ela ainda era legalmente casada com mais 2 homens. Portanto, ela não era assim muito certa para relógio. Jenny também tinha registro criminal por delitos considerados menores, desde altercações na via pública, conduta inadequada por posse de arma carregada, condução sem carta de condução, excesso de velocidade, álcool no sangue, portanto, tudo crimes considerados menos graves. Ela também tinha o hábito de criar contas em redes sociais com fotos de outras pessoas, fazendo-se passar por elas, nomeadamente uma vez ela roubou fotos de uma cantora country e abriu uma conta no TikTok fazendo-se passar por ela, enfim, cada maluco com a sua pancada. Mas apesar de tudo isto, podia-se afirmar que a Janie era uma mãe orgulhosa dos seus filhos, principalmente do filho mais velho, do Charles, que era realmente um ótimo filho, um ótimo irmão e um excelente estudante. E quando se formou, aos 21 anos, Charles alistou-se nos Fuzileiros da Marinha Americana, onde começaria a sua formação a 21 de março de 2011. Porém, algo de muito terrível iria interromper esse sonho. E no dia 13 de fevereiro de 2011, portanto pouco mais de um mês antes, Charles saiu com os amigos para um passeio de mota, mas infelizmente acabou por sofrer um acidente fatal. Jenny e Rudy são então contactados por um amigo, avisando-os realmente do sucedido, que correm até ao local e ainda conseguem ver Charles caído no asfalto, mas já sem vida.
A morte do irmão mais velho causou em Rudy, com 13 anos na altura, um trauma sem dimensões. A dor da sua ausência levou com que a família tivesse um sofrimento imensurável, o que desencadeou em Rudy episódios recorrentes de ansiedade, depressão e stress pós-traumático, começando inclusive a cortar-se para que pudesse sentir algo de diferente à dor que sentia pelo vazio deixado pelo seu irmão, acabando mesmo por ter que ser medicado. Mas o seu sofrimento não ficaria por aí, porque no dia 19 de agosto de 2014, 3 anos após a partida de Charles, o pai de Rudy foi encontrado sem vida, ainda vestia a sua farda e dentro do carro da polícia que conduzia, com um ferimento auto-infligido com a sua própria arma de serviço. Esse ato teria sido devido ao facto de horas antes ele ter sido afastado das suas funções porque estaria sobre uma investigação interna, portanto relacionada com fraude nas passagens de multa. Tinha sido apurado que as horas e as datas das multas não condiziam, portanto havia inclusive a duplicação de multas, por exemplo, uma multa em Lisboa e depois uma multa no Porto, mas com espaço de 10 minutos, o que seria completamente impossível disso acontecer. E isso normalmente gerava a cobrança de horas judiciais extra, horas que aparentemente não eram cumpridas. Fazia com que houvesse uma cobrança indevida de horas judiciais e Rodolfo III, à data do acontecido, com 51 anos, teria recebido cerca de 158 mil dólares de horas extra num espaço de 3 anos, portanto era de facto muito dinheiro. E isso valeu-lhe realmente uma despromoção no serviço que resultou com que ele tivesse essa atitude trágica. Apesar de não ter uma ligação muito grande com o pai, Rudy sofreu mais do que pensava que iria sofrer numa situação de perda do pai, porque deu-se conta que nunca mais teria a possibilidade de resgatar o seu relacionamento com o pai. À parte disso, descobre também que ele tinha voltado a casar e desta vez com uma adolescente de 17 anos, Romy Maria Farias, lembrando que Rodolfo pai tinha 51. Resumindo, o Rudy ainda lutava com as suas crises de ansiedade e com o sentimento de perda do seu melhor amigo, do seu irmão, a somar com a dor pela morte do pai e daquela forma. Ele sentiu a dor que ele julgara que nunca iria sentir em relação ao pai. E fez com que realmente esta situação toda junta, as suas crises de ansiedade e depressão aumentassem, levando a altos e baixos emocionais constantes. No dia 6 de março de 2015, Rudy sai de casa por volta das 18 horas com os seus 2 cachorros para um passeio. Horas mais tarde, um desses cachorros regressou a casa, mas Rudy não. No dia seguinte, o segundo cachorro também voltou, mas não havia notícias de Rudy. E foi quando, nesse dia, então no dia 7 de março de 2015, que a sua mãe registra o seu desaparecimento na polícia. E todos começam em busca por Rudy. Michelle Rodrigues, uma prima do rapaz, alega que apesar de Rudy ter 17 anos, a sua idade mental era bem menor, portanto seria de uma criança de 10 anos. Portanto, no dia 26 de março, então, é lançada uma campanha para a arrecadação de donativos através da associação GoFundMe, com o intuito realmente de ajudar a Janie com as suas despesas diárias, visto que estava impossibilitada de trabalhar porque buscava o seu filho constantemente. Foram arrecadados milhares de dólares para realmente ajudar aquela mãe que já perderam um filho 4 anos antes, o pai do outro filho, e agora realmente esse filho estava desaparecido. Portanto, não havia quem não se compadecesse com a dor daquela mulher. O mês passado, a polícia continuava sem pistas para seguir
e admitiam que de facto era um caso bastante estranho, mas que nada apontava para um crime, e o caso continuava a ser tratado como um desaparecimento. Mas todas as hipóteses estavam em cima da mesa, portanto todas elas eram viáveis. Chegou-se mesmo a pensar que o Rudy tivesse sido raptado e vendido a alguma rede de tráfico de pessoas. A possibilidade de ele ter fugido de casa era quase impossível, dado realmente a tal situação da sua idade mental. Outra possibilidade era que tivesse fugido para tirar a sua própria vida, dado ali todo aquele historial com o pai e com o irmão. Mas nenhuma dessas versões se mostrava muito consistente. 2 anos após o seu desaparecimento, é colocado um enorme outdoor na via 59 a norte de Houston, com a foto de Rudy e pedidos de informação. O mais estranho é que em todas as fotos que apareciam, tanto nos flyers como nestes outdoors, eram sempre fotografias do Rudy muito jovem, portanto, dele ainda muito menino, fotos antigas, e não de um jovem de 17 anos. Porém, provavelmente também não teria fotos recentes. Mas o caso começa a ficar cada vez mais confuso quando, em 2018 e até 2022, começam a surgir relatos de avistamentos de Rudy. Primeiro, em 2018, Cassandra Lopes, que era uma prima de Rudy, liga para a polícia afirmando que a sua avó, que vivia na casa de Janie, lhe tinha dito e dizia isso constantemente aos outros familiares, que via e falava com Rudy todos os dias e que ele estava bem. Mas como a avó também era uma pessoa com alguma idade, eles acabavam por desvalorizar aquilo que ela dizia. Mas agora ela própria vira o rapaz na casa da tia. Portanto, a polícia acha realmente um relato um pouco estranho, mas vai até à casa. Porém, eles não encontram nada. Mas os relatos continuavam e agora eram os vizinhos que afirmavam que viam realmente constantemente um jovem entrar e sair da casa e que esse jovem parecia ser o rapaz desaparecido. Mais uma vez questionada sobre essa pessoa que a visitava, a Janie esclarece que possivelmente confundiram Rudy com um sobrinho seu, o Dolph, que costumava visitá-la. Os anos vão passando, sem notícias de Rudy, mas este caso iria sofrer uma reviravolta de arrepiar no dia 29 de junho de 2023, 8 anos após o seu desaparecimento. Pelas 10 da noite, um morador encontrou um jovem gravemente ferido e sem sentidos à porta da Igreja Imaculado Coração, a sudoeste de Houston. O rapaz aparentava ter na casa dos 20 e poucos anos, apresentava hematomas no corpo, principalmente no rosto e na cabeça. Portanto, as autoridades são acionadas e quando chegam ao local procuram ali algum tipo de identificação e é quando encontram um cartão de crédito válido em nome de Janie Santana. Olhando bem para o rapaz, a polícia percebe que estavam perante o filho de Janie, que entretanto recuperara os sentidos, mas que se recusava a entrar na ambulância. A polícia então decide informar a Janie dessa maravilhosa notícia, que se dirige de imediato para o local e consegue realmente convencer Rudy a acompanhá-la e a polícia até ao hospital. No dia 3 de julho, a Janie faz uma declaração no seu Facebook, agradecendo a todos os que se dispuseram a apoiar e a ajudar nas buscas pelo seu filho, que de facto era verdade que ele tinha aparecido. Informa que Rudy estava extremamente traumatizado pelas agressões e os maus tratos que tinha sofrido e que não se conseguia expressar verbalmente, pelo que pedia realmente privacidade nesta altura para que o seu filho e toda a família se pudessem curar deste trauma. No dia 5 de julho de 2023, Rudy e a sua mãe reúnem-se num hotel com uma unidade de detetives do Departamento de Pessoas Desaparecidas de Houston. O primeiro encontro da polícia com Rudy desde que ele realmente aparecera, portanto, uma semana antes, à porta da igreja. Portanto, a polícia esteve uma semana sem falar com Rudy. Nesse encontro estava também presente Quanell X,
um vereador local e ativista dos direitos humanos, líder do grupo Panteras Negras. Ele estava presente nessa entrevista a pedido de Jenny, que demonstrou a sua preocupação de poder ser acusada de algum tipo de crime no caso do desaparecimento do filho. Mas isso realmente é no mínimo estranho, ela presumir algo do género. Quem é que tem receio de ser acusado de um crime de rapto do filho, não tendo nada a ver com o assunto? Bom, nesse encontro estavam então presentes os detetives, a Janie, o Rudy e o Quanell-X. Portanto, e segundo ele, o Quanell, Rudy estava agachado, coberto com uma manta e agarrado à perna de Jenny. Quando os detetives começam ali a questionar, a pôr algumas questões sobre o que é que se tinha passado, a Jenny interrompe os detetives, afirmando que Rudy não se conseguia comunicar verbalmente e que não poderia responder àquelas perguntas. Porém, contrariando essa afirmação e timidamente, Rudy dirige-se a Quanell e afirma: eu conheço, você é o Quanell-X. Aparentemente falando pela primeira vez desde que fora encontrado e demonstrando realmente que conhecia o Quanell e que se sentia de alguma forma confortado ali junto dele. Quanell pergunta-lhe se poderia cumprimentá-lo e Rudy estende-lhe a mão num cumprimento. Depois o ativista pergunta-lhe se podem conversar, mas aí quem responde é a mãe. Responde-lhe com um redondo não, justificando-se que ele iria ali ter um ataque de pânico. Mas porquê? Como é que ela poderia, não é, de alguma forma, pensar que ele iria reagir dessa maneira? Portanto, é ali uma atitude um pouco estranha, parecia que ela queria impedir o filho de falar. Mas o Rudy concorda em conversar e nessa altura realmente a mãe fica muito nervosa e diz que tem a certeza que ele vai ter um ataque de ansiedade. Mas a polícia pede para que ela realmente saia da sala para que o filho possa falar um pouco mais à vontade. E ela relutantemente sai. Mas mesmo assim, pouco tempo depois, interrompe ali a conversa pelo menos umas 2 vezes para checar se o filho não tinha tido nenhum ataque. A conversa durou ali cerca de 1 hora e aquilo que o rapaz contou à polícia, segundo Quanell, faria com que o polícia mais insensível chorasse como um bebê. Rudy regressara a casa na manhã seguinte, portanto ao dia em que a mãe o deu como desaparecido, no dia 8, e quando ele chegou a casa, a mãe disse-lhe que ele estava em apuros e que a polícia tinha o mandado de busca e andava à sua procura. E quando o encontrassem, que ele iria preso. Portanto, pelo que o melhor seria que ele se mantivesse dentro da casa e tentar abafar ali o caso. Com o tempo, Jenny ia convencendo mais e mais Rudy de que a polícia, se o encontrasse, ele iria para a prisão, pelo que ele então vivia ali aterrorizado com essa perspectiva criada pela mãe. Durante todos esses anos, a mãe dizia-lhe que ele era o homem da casa e que teria de fazer de seu marido também, obrigando-o a dormir muitas vezes com ela, na cama, despido, beijava-o na boca e quando ele tomava banho, ela aparecia, entrava também na banheira e ele tinha que lhe dar banho com o sabonete. Isto, palavras do Quanell. Portanto, ele diz que se sentia extremamente desconfortável com toda aquela situação e nós sabemos qual seria essa situação. Rudy também recebia da sua mãe alucinogénios, como cogumelos, e outros tipos de substâncias ilícitas, tornando-o ainda mais vulnerável. A polícia imediatamente veio ao corredor e algema Jenny, que pede à polícia que a deixe falar a sós com o filho antes de a levarem, o que surpreendentemente lhe é concedido. Mas mesmo por trás de uma porta fechada é audível a Jenny dizer a Rudy que ele teria que mudar a sua história, caso contrário ela iria presa e lá ela iria tirar a sua própria vida, deixando-o sozinho.
tal como fez o seu pai. Depois dessa entrevista, Quan Alex afirmou em conferência de imprensa não ter dúvidas que Janie era uma criminosa sem qualquer tipo de escrúpulos e que nunca na vida dele tinha ouvido aquilo, nem nada parecido com aquilo que aquela mulher tinha feito ao próprio filho. Porém, outra versão aparece e essa é a da polícia. Através dos mesmos detetives que estiveram na sala com Rudy e Quan. A polícia confirma que de facto Rudy não esteve desaparecido, inclusive a polícia falara com ele por diversas vezes sem saber, mas ele sempre se identificara com outros nomes e com datas de nascimento falsas, tudo instruído pela mãe, obviamente. A polícia nega também que Rudy tenha manifestado ter sido vítima de abusos íntimos. Quando confrontados com as declarações de Quan, apenas rematam que relativamente a esse tipo de assunto dos abusos, não se podem pronunciar e que a investigação continuaria. Mas o que chocou toda a gente foi o facto do Procurador-Geral não ter ainda formalizado, nem ter intenção de formalizar nenhuma acusação contra Janie. Portanto, ela até agora não teria cometido, no entender dele, nenhum crime. Ah, pois é. Não. Bom, depois disso, obviamente, Quan não ficou nada contente com o que a polícia declarou, que mesmo estando todos na mesma sala, portanto, as pessoas ouviram versões ou declarações completamente opostas, portanto, tiraram conclusões completamente opostas e convoca ele próprio uma conferência de imprensa em frente à casa de Janie. E disse claramente que a polícia era uma cambada de mentirosos, que implicitamente diz que, pelo facto de Rudy ser maior, o que quer que tenha havido foi consentido. E que a polícia insinua, com palavras dúbias, que Rudy pode não ser uma vítima neste caso, mas integrante de um plano comum para extorquir dinheiro. Mais uma vez, Quan afirma que Janie é uma má pessoa, é mentirosa e é perigosa, que inclusive ameaçou disparar contra ele caso ele fosse avante com aquela conferência de imprensa em frente à casa dela, embora que a rua fosse uma zona pública, mas enfim. As tias de Rudy, bem como Quan Alex, têm a certeza que está a haver um encobrimento por parte da polícia, neste caso, seja pelo facto de Janie ter largos conhecimentos dentro da polícia de Houston, lembrando que o próprio pai de Rudy era policial de Houston, seja simplesmente pelo embaraço que a polícia sente por ter sido enganada este tempo todo. Rudy está em casa de pessoas amigas nesta altura, apesar das suas tias e primas se terem disponibilizado para o receber. Em entrevista, Rudy, ele chegou a dar entrevistas, alega que nunca sofreu abusos íntimos por parte da mãe e quanto a ser o seu marido tem a ver com o facto da divisão de tarefas em casa. Diz que se deixou realmente manipular pela mãe, ou foi manipulado pela mãe, acreditando em tudo o que ela dizia e que podia afirmar que sofria de síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima acaba por se envolver ou desenvolver sentimentos pelo algoz, fazendo tudo para o agradar. E ele fazia tudo pela sua mãe, porém, com o passar dos anos, ele cansou-se de não ter uma vida normal, de ter um trabalho, de ter uma casa, de ter um carro, portanto, tudo o que seria normal no jovem da idade dele, e acabou por fugir para se libertar de toda a negatividade que a mãe carregava, quando afirmava que só a tinha a ela e que todos os outros tinham ido e o tinham abandonado. Agora nós. Será que a Janie, depois de perder o seu filho mais velho, se tornou excessivamente ou obsessivamente protetora com Rudy e fechá-lo em casa era uma forma que ela entendia que o protegia para que nada realmente lhe acontecesse, como aconteceu com Charles?
Rudy é uma vítima ou é tão culpado como a mãe, fazendo-se parte de um plano? Ou será que Jane, conforme veio a público, precisava que Rudy desaparecesse pelo menos durante 4 anos para que ela pudesse receber o seguro de vida deixado por Charles a Rudy? Pois para Jenny receber esse dinheiro, Rudy teria que morrer ou estar desaparecido pelo menos 4 anos, segundo a lei do Texas. Mas vocês dirão, passaram 8 anos, ela resgatou esse seguro? Que se saiba, não, mas ela recebia largas quantias de dinheiro para cobrir as despesas da casa, das buscas e até viagens que ela chegou a fazer à Flórida e outros estados, quando realmente haviam avistamentos do rapaz, e esse dinheiro era tudo angariado para a ajudar. Ou será que Rudy foi mesmo abusado pela mãe e, devido ainda às amarras, decidiu negar tudo para a proteger, para que não fosse preso e não cumprisse a promessa de tirar a sua própria vida, tal como o seu pai? Quando Alex estará a dizer a verdade? Existem relatos que esse senhor, por vezes, não diz a verdade toda ou não diz verdades. Portanto, o caso continua em alta, com muitas questões, e quem diz a verdade? Não sabemos, não estivemos lá, não sabemos, mas temos a nossa opinião. Digam-me qual é a vossa, para que no final possamos todos perceber como é que toda esta história aconteceu, porque mais haverá por aí para vir. Eu acredito que sim. Se ficaste até aqui, não te esqueças de deixar o teu like. Se não és inscrito, clica aí no botãozinho da inscrição e ativa todas as notificações. Eu fico-me por aqui. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.